Exemplo número 4, que é a situação da página 50 do livro do sexto ano. Diz assim: Bia tem 2 calças de agasalho e 4 camisetas para treinar atletismo. De quantos modos diferentes ela pode se vestir para ir aos treinos? Então, ela tem aqui 2 calças e 4 agasalhos, certo? Quatro blusinhas, 4 camisetas. Então, de quantas maneiras diferentes ela pode ir treinar? Então, ela pode ir com essa calça bege, sei lá que cor é essa, e a camiseta rosa. Essa calça bege com a camiseta amarela é outra possibilidade, e aí por diante. Então, a maneira mais simples de resolver isso aqui é uma multiplicação. Como seria essa multiplicação? Colocar aqui exemplo 4. Seria o quê? Quantas calças são? São 2 calças. Então, 2 calças. Vezes o número de camisetas, que são 4 camisetas. 2 vezes 4, 8. Então, 8 possibilidades. A gente vier aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades. Então, sempre que tiver uma situação desse tipo, você vai multiplicar o número de possibilidades da primeira vezes o número de possibilidades da segunda. Se tiver uma terceira coisa, você vai fazer a mesma coisa. Número de possibilidade da primeira vezes a segunda vezes a terceira, certo? Então, sempre você vai fazer essa multiplicação. Então, para finalizar nossa aula, nós temos aqui propriedades da multiplicação. Vou ver se dá um foco aqui. Propriedades da multiplicação. Então, o que é que a gente tem que entender em uma multiplicação? Uma multiplicação ela é formada por fatores. O que são esses fatores? São os números que eu multiplico. Então, se eu pegar aqui 2 vezes 3, que é isso? O 2 e o 3 são fatores. Fator e fator. Certo? E o resultado, 2 vezes 3 é 6. O resultado é o nosso produto. O produto de uma multiplicação é quando você multiplica os fatores. Certo? Então, nós temos 2 propriedades da multiplicação. Nós temos a propriedade comutativa e a propriedade da distributiva. Vamos primeiro aqui à propriedade comutativa. Então, a propriedade comutativa diz assim: a ordem dos fatores não altera o produto. Guardem isso na memória de vocês, na cabeça de vocês. A ordem dos fatores não altera o produto. O que é que isso quer dizer? Vamos pegar o exemplo de cima. Se eu pegar 2 vezes 3, a ordem dos fatores, 2 vezes 3 é 6. A ordem dos fatores não altera o produto, quer dizer que se eu fizer 3 vezes o 2, 3 vezes 2 também vai dar 6, certo? Então, se eu mudar os fatores de lugar, se eu alterar a ordem dos fatores, o meu produto vai permanecer o mesmo, certo? Então, é apenas isso. Se eu pegar 3 vezes 5, 3 vezes 5 é 15. Da mesma forma, se eu pegar 5 vezes 3, também vou ter 15, certo? Então, essa é a propriedade comutativa. E a ordem dos fatores, se eu mudar a ordem dos fatores, o produto vai permanecer o mesmo, certo? Propriedade associativa. Também não tem muito mistério. Se eu pegar 2 vezes 3 vezes 5, isso aqui vai dar 2 vezes 3, 6.
6 vezes 5, 30. Então, se eu trocar aqui, vamos supor, o 3 pelo 5, então vai ficar 2 vezes 5 vezes 3. 2 vezes 5 dá 10, 10 vezes 3, 30. Então, o resultado, o produto, ele não vai se alterar se eu trocar algum fator de lugar. Então, você pode fazer essa associação, mudar de lugar que o produto ele vai permanecer também o mesmo. Vamos tentar aqui, vamos mudar o 2 e o 3, ou mudar aqui o 5 e o 2. Então, vai ficar 5 vezes 3 vezes 2, certo? É os mesmos números, só que em ordem diferente. Então, 5 vezes 3 é 15, 15 vezes 2 é 30, mesma coisa.